Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos Diálogos Culturais. Hoje, como é o nosso perfil, trazendo pessoas de destaque na área cultural da nossa cidade. O meu amigo italiano, morador ali das Dores e confrade da nossa querida Academia Santamariense de Letras, Máximo Trevisan, professor da universidade aposentado, escritor, cronista. Olha o fato, depois vocês vão ficar sabendo no decorrer do programa, ele estava me contando aqui nos bastidores, durante 56 anos ele escreveu no nosso querido jornal A Razão. Então, com vocês hoje um bate-papo agradável com esta figura, este homem, presidente do Conselho Municipal do Fórum das Entidades Culturais, é um homem que tem projeção local e projeção estadual na cultura do nosso município. Então isso é muito satisfação, é muito satisfatório para a nossa TV trazer essas pessoas que fazem a diferença em nossa comunidade. Então com vocês, hoje aqui nesse bate-papo agradável, estamos gravando hoje dia 17 de abril, está o Máximo aqui conosco, o Máximo Trevisan vai falar sobre os seus livros, as suas experiências como cronista, ele tem histórias maravilhosas. Olha, tu escrever durante mais de meio século para um jornal que existiu durante 83 anos, é fantástico. Então vocês vão lembrar coisas de Santa Maria. Vai falar também sobre o nosso querido bairro Dores, onde tem tu mesmo te referindo numa crônica que eu achei muito bonita, a Gringolândia das Dores. E o Gringolândia é um elogio, não há demérito nenhum. Então com vocês, o meu querido amigo e inspirador Máximo Trevisan. Seja bem-vindo, Máximo. Obrigado, Bernardo. Agradeço o convite e a oportunidade de conversar um pouco aqui na TV Santa Maria, tão nossa, tão comunidade, tão sintonizada com as nossas aspirações e os nossos sonhos. Feita por gente daqui, né? Todos os seus dirigentes, as pessoas que apresentam seus programas, são pessoas de Santa Maria. Então é mais aquela fórmula que a gente sempre busca, valorizar a prata local. Isso há pouco, na TV Campos, conversando com a Karine Prevedello, que eu gosto muito, como jornalista, que está dirigindo hoje a área da comunicação da universidade. Isso. Eu falava dessa realidade. Ela me perguntava, por exemplo, por que Santa Maria é cidade da cultura? De onde é que nasceu isso? Se isso é uma lei. Então, ela me deu oportunidade, conversando com ela, dizendo que é uma lei de 1968, e ela nasceu, a Cidade da Cultura nasceu também quando foi criada a universidade. Faculdade de Belas Artes, vieram escultores, escritores, sim, artistas, unido a todo o DNA. Santa Maria sempre teve um DNA cultural muito expressivo. Grupos de teatro vinham da Argentina, do Paraguai, passavam que o nosso Teatro 3 de Maio tem histórias memoráveis. No tempo de ouro exatamente, né? Sem contar a prata, sem contar a nossa prata local, por exemplo, o Edmundo Cardoso que criou teatro, se apresentou, etc. Sem contar essa história, estou dizendo já do passado. E aí, por lei, entenderam de concretizar a cidade dando esse nome, porque a cidade já tinha toda uma marca, cidade ferroviária. Exato. Uma cidade militar até hoje, um grande centro. Depois cidade universitária. Exatamente. E aí ficou cidade universitária e aí cidade cultura, como uma cidade que acolhe todos e especialmente onde a diversidade tem vez. Muito bom. Então essa lei, eu não tinha conhecimento, sabia que existia a lei, mas não sabia que ela já é bem antiga, né? 1968. É que Belinazo... Quase 50 anos. Em 2003, quando tive a oportunidade de presidir o Conselho Municipal de Cultura, nós percebemos uma carência de uma obra que, vamos dizer assim, não só demonstrasse que Santa Maria é cidade da cultura, mas que revelasse o histórico. Sim. E aí foi editado um livro chamado Santa Maria Cidade da Cultura, onde, era o tempo do prefeito Valdeci, onde todos os setores tiveram o resgate da história até aquele momento. Por exemplo, o teatro, o Ferri Júnior, e aí a Unifra apresentou o programa. Exatamente, Teatro Universitário Independente, Teatro Universitário Independente. É do italiano, não lembro o nome dele,
o Facinho? Facinho, Glenn Facinho. Né? E aí, nesse livro, nós conseguimos fazer, por exemplo, que a Câmara de Vereadores tomasse todo o histórico de leis relacionadas à cultura. Muito Tem bom. um roteiro arquitetônico feito pelos arquitetos Brenner e Binato, onde escolheram 18, se eu não me engano, prédios históricos de Santa Maria e deram a identidade dos prédios, como é que aconteceram, desde uma sinagoga judia até prédios da igreja luterana, catedral, taperinha. Que materializa essa diversidade cultural. Você lendo, você percebe que esse título, que nós santamarenses deveríamos até nos sentir assim, emoção de tê-lo, não é uma dádiva. É uma revelação daquilo que acontece. Qual é a cidade, por exemplo, que tem orquestra sinfônica? É verdade. Que tem um teatro, que agora, graças a Deus, já tem um museu de arte de Santa Maria. Sim. Que tem aí na nossa praça 2.000 metros de área que, se Deus quiser, vai sair depois de uma luta de 8 anos de todo o governo do Chile. Nós estamos conseguindo agora fechar o projeto para tornar essa Casa de Cultura um privilégio, você em plena Praça Saldanha Maria. E a aquisição do prédio da SOCV, que está lá registrado também, foi uma beleza. Agora o prefeito saindo de lá, tornou o prédio da SOCV sede da Secretaria de Cultura. Então isso para nós temos que ter procurar ter esse quadro de referência maior, senão nós ficamos assim, essa época tão difícil que nós estamos vivendo, nos apequenamos. Não, eu acho que uma falsa autoestima, um falso orgulho, me parece que isso não auxilia ninguém. Mas também uma diminuição indevida de uma identidade do DNA também não ajuda. Também é. E o importante é deixar claro para o nosso telespectador, Máximo, que ela não é cidade de cultura porque só foi instituída a lei, não. Ela resgatou aquilo que realmente é uma vocação que ela já tinha, né? A gente dá nome depois que nasce. Exatamente. Não ajuda. Os pais sonham antes, mas eles só podem dar o nome quando nasce. Depois, claro, vai ficar registrado. Então a cidade de cultura foi mais ou menos, ela já tinha uma identidade quando foi dado esse nome. Eu cheguei e falei uma vez para o Aita, mas nós temos que ter isso. Por exemplo, eu disse, olha, a turma devia chegar na rodoviária, de repente já está me ouvindo aí, chegar na rodoviária e deveria ter alguma coisa lá, um painel. Seja bem-vindo à cidade cultura. Exatamente, claro. Somos isso. Compreendeu? Levantar mais essa bandeira, né? Porque nós temos uma característica muito especial. Eu dei aula durante muitos anos na universidade. Tinha 30 alunos, tinha 4, 5 de Santa Maria. E eu acho que esse quadro não mudou muito, né? E aí, então, o que acontece? Que o estudante, ele teria que ser, agora até um dia de acolhimento, mas não é, ele teria que ser acolhido aqui como alguém. Enquanto ele está aqui, ele é Santa Maria. Exatamente. Enquanto ele está aqui, ele tem que... mas nós gostaríamos que ele vivesse a vida da cidade, tornasse a cidade cada vez mais bonita, tornasse acolhedora, porque enquanto ele está vivendo aqui, essa é a sua casa. E num momento importante da sua vida, né? Que é a sua formação profissional. Exatamente. E a idade da juventude, do amor, do namoro, do lazer. É o tempo mais liberto, mais bonito. E, no entanto, muitas vezes, reclamo que não tem espaço. Vamos fazê-lo. Claro, mas tem, é só... como esse ano é descobrindo. Mas o Máximo, dentro desse mesmo assunto que tu falou lá na rodoviária, é uma ótima ideia. Eu lembro que tu fez um trabalho, acho que uns 2, 3 anos atrás, que foi capitaneado por ti, que foram aqueles folders dos... Tu poderia falar mais um pouco? Aliás, os postais. Foi um trabalho assim... Foi pelo Fórum das Entidades? O Fórum exatamente isso. Chegou um casal do exterior que almoçou lá em casa. E ele disse, eu gostaria de ir antes de pegar o ônibus, porque na época nem avião tínhamos, comprar uns postais. E aí eu cheguei à conclusão que não tínhamos postais, ao menos postais que pudesse dizer... Com uma qualidade... Bom, olha, para te dizer a verdade, chegamos aí, o Fórum das Entidades,
disse assim, vamos fazer isso sem a participação do poder público. Sem dizer, tudo tem que ser. Não. Aí a Arte Meio, que é uma agência maravilhosa. Fora de série. A Arte Meio. O Jânio Siger, que é um excelente fotógrafo. Meu amigo. Né? O arquiteto Luiz Gonzaga Binato de Almeida. Para escolher os... Para escolher, identificar e tal. Mas eu, juntamente, fizemos um grupo e nos reunimos, selecionamos 8 lugares. Por exemplo, desde aí o chafariz da Praça com as Três Graças, que é uma escultura interessante, até a pintura do Locatelli na Catedral. Enfim, escolhemos 8, a Vila Belga, etc. E aí escolhemos 8 postais. Esses postais têm trechos de Érico Veríssimo, Simões Lopes Neto sobre Santa Maria, que as pessoas não têm. E aí fizemos esses 8. Depois de fazermos os 8, e aí eu gostaria que a pessoa chegasse lá no restaurante, não vou citar nenhum, pagasse a conta e com mais 20, 30 centavos que nós tínhamos conseguido cada postal, desse o postal junto. Muito bom. Você vai a Gramado e recebe o postal. Agora em Santa Maria, como é que você faz turismo? O cara chega lá de Santiago, não sei o quê. Aí fizemos mais 8. Nós temos hoje 16 postais, desde do Monumento à Quarta Colônia, a Avenida Rio Branco já restaurada. Muito bom. Todos eles assim são 16 postais que eu quero ver se a gente retoma no sentido de reeditá-los, de torná-los cada vez mais acessíveis no grupo de ser adquiridos os postais e ser... uma postal é uma coisa antiga. Não, mas ela... se vocês acham que a minha idade me leva a essa opção, tem a oportunidade de viajar por aí. O mundo inteiro. O que a gente faz quando chega no museu? O que a gente faz? O postal ainda é ou não é? Quem viajar sabe disso. Traz postal. Antigamente você mandava por correio, hoje você manda por e-mail, por WhatsApp, etc. Mas o postal... Mas não substitui? Não substitui. O arquiteto Binato fez 3, 4 vezes o texto. Ele é um profissional Tem, fora por de exemplo, o Santuário da Medianeira, que coisa bonita, porque pega a imagem e pega aquele mural e aparece aquele texto, quem é que pintou o quadro. Cultura significa o seguinte, não é só erudição. Erudição é uma parte da cultura. Cultura é você revelar a identidade da cidade, exatamente, do seu povo, de quem vive, dos seus costumes, dos seus valores. Isso é cultura. Total. Eu entendo isso. E claro, não tem pessoas que cultura é um bom trovador, é um cara que constrói cultura, como uma orquestra sinfônica constrói cultura. Mas é o conjunto. Escrever alguma coisa maravilhosa, claro que não se deve fazer concessões de achar que qualquer coisa, não. Tu tem que amadurecer, quer dizer, você tem que atingir um grau de qualidade. Qualidade mínima, né? No mínimo, vamos dizer. Exatamente. Essa que às vezes as pessoas não entendem. Não, tem que atender uma qualidade mínima para que possa ser essa revelação. Se é uma escultura, se é uma pintura, se é um painel, se é uma crônica, se é um romance, ele tem que transitar e ser prazeroso você ler ou entender ou levar adiante, comentar. E é tão interessante isso aí que esses dias aconteceu comigo, aqui em Santa Maria, essa da ideia de ter um folder ou um postal. Eu fui na clínica do nosso amigo Carlesso, o nosso agente consular, e eu fazia muito tempo, depois que ele fez o prédio, eu não havia ido lá. Daí eu fui lá e eu vi um quadro muito bonito do Sagrado Coração, pintado por uma tia dele em 1920. Ele fez um lugar especial e o que tinha lá? Eu tenho lá em casa, estava mostrando, lendo para minha filha. Ele fez um folder explicando toda a obra sobre entendeu? Então tu vê, um e-mail não vai substituir, o Instagram não vai, até tu pode pegar aquele folder e anexar e mandar para alguém, mas o objeto não substitui. Você sabe, Belinazzo, por que eu resolvi o quarto livro individual, mas por que eu resolvi traduzir aqui essas crônicas que eu escrevo há tantos anos numa razão? Porque eu li nas férias, inclusive, um artigo na Folha de São Paulo, e a pessoa me convenceu mais uma vez, aquilo que eu já estava convencido, que o transitório, o jornal, esse mesmo programa de televisão, ele é transitório. Então, para você
torná-lo pretensiosamente um pouco mais permanente, você passa para o papel. Exatamente. Você faz um livro, você faz um quadro, você tem uma manutenção, por exemplo, dos quadros nos museus, aí o custo porque tem que ser mantido com a temperatura, não permite tirar umidade, fotos, porque a fotografia, às vezes o flash pode alterar. Isso é zelo por essa coisa. Então aí eu resolvi selecionar, foi isso antes da decisão do Arrasão deixar de circular. Esse é o teu último livro? Esse é o meu último livro. Tá. Aí resolvi escolher assim, umas crônicas com as certa que tu julgou mais impactantes. Eu diria até com bastante severidade, né, para colocá-las assim aos leitores, e também tinha leitores do Diário, que não era assinante do Arrasão, e que me disse, eu gostaria de ver cá, e gostaria de ver crônicas, né? No outro jornal, que não lia e tal. Então isso nasceu, esse livro tem um título que me ocorreu, que depois eu não ia dar o título, e a Eunice, a mulher, disse, não, esse título é muito sugestivo, e eu voltei atrás, que é Papoulas e Jabuticabeiras. Parabéns, porque ele chama atenção. Eu fiquei, daí tu me mostrou hoje. Porque a papoula é uma flor que não é muito assim frequente entre nós, mas ela é linda, ela é frágil, ela é até acusada porque ela dá origem ao ópio. Mas ela é transitória. E nós vivemos na vida momentos papoula, que é os momentos transitórios. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é repetível porque amanhã pode aparecer na televisão. Exatamente. Mas se não tivesse sido gravado, ficaria só na nossa memória. Ele é irrepetível. Exatamente. Então veja, o momento papoula é um momento real, é um momento valioso, é aquela pessoa que diz, mas a lua de mel, meu amigo, lua de mel é isso aí. É aquele momento. Uma viagem, ali, tu não tem ideia do que é, mas como é que passa tão depressa? É o momento papoula. Agora, o momento Jabuticabeira é uma coisa interessante, porque um jovem estava, um idoso, ele estava plantando jabuticabeira, e eu já disse, o senhor está plantando o quê? E ele disse, estou plantando jabuticabeira. Ele disse, mas o senhor sabe, claro, o senhor sabe que jabuticabeira demora 10, 15 anos para produzir jabuticaba, e o senhor pretende colher jabuticaba? Diz ele, se eu tivesse a sua cabeça, o senhor não comeria jabuticaba. Aí me lembrei, agora poucos dias atrás, se eu não tivesse já dado o título, o Carpinejar, que é filho de dois grandes amigos da gente, que é a Maria Carpe, o sobrenome da mãe é Carpe, e o sobrenome do pai, que é um grande poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, é Nejar. E ele pegou e fez Carpinejar. Claro. Aí a mãe dele estava de aniversário, e ele escreveu uma crônica dizendo que a mãe dele disse que ia plantar uma nogueira no dia do aniversário. E ele disse, pois é, mas nogueira também é uma planta que demora quantos anos e tal. Eu, mas não vou decepcionar minha mãe, ela vai poder entender mal e tal. E no dia do aniversário, ela foi lá, reuniu a turma e plantou uma nogueira no jardim. Aí, quando ela, no pomar lá no jardim, aí dizer assim, eu estou plantando esta nogueira para que os meus netos um dia possam colher nozes. Muito bom. Essa é a essência do pensamento. Né? Essa é um desafio, não de querer permanência, não de querer espaço no futuro, mas que cada um dissesse essa contribuição, revelasse o seu olhar, porque a tendência muitas vezes é que na hora que a gente revela, é sujeita a crítica, a pessoa faz com a maior boa vontade, acho que é por vaidade. Se você fica omisso, te critica porque é omisso, se você quer fazer alguma coisa. Então não é, a pessoa tem que fazer. Há pouco tempo eu dizia assim, olha, se o Astrogilo de Azevedo fosse um médico que ficasse no seu consultório, ele continuaria sendo um médico importante, os herdeiros dele talvez ganhariam mais dinheiro do que ganharam, mas eu hoje, quando eu adoecesse, eu não estaria entrando no hospital de caridade. Exatamente. Quer dizer, reuniu 40 pessoas, conseguiu fazer um hospital, que hoje é o hospital referência, mas na época era assim. Então, eu diria assim, eu creio que Santa Maria
ganha na hora que a memória não seja apenas um olhar pelo retrovisor, mas o olhar de quem diz, quem está hoje na CTI por doença, por idade, onde esteve na maternidade. Exatamente. E as cidades também, as entidades também são assim. Exatamente. Mas viu, Márcio, o papo é tão gostoso, eu vou te interromper um minuto, nós temos que fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Estamos de volta no nosso segundo bloco com este papo agradabilíssimo com o querido amigo, professor da UFSM, advogado, escritor, confrade da nossa querida Academia Santamanense de Letras, Máximo Trevisan. Nós interrompemos o nosso programa para fazer o que é exigido, um pequeno intervalo, e estava esse papo agradável sobre esse teu o mais recente livro, Papoulas e Jabuticabeiros. Eu achei uma sacada muito boa tua, até de marketing, fora toda a simbologia que tu está falando do carpinejar. Esse livro, me parece, eu queria que tu mergulhasse mais nesse livro. Esse tu nos explicou até agora o motivo, achei fora de série, o motivo do título, um título instigante, ele desperta curiosidade, mas todas as crônicas que estão aí, tu fez uma pesquisa, uma autocrítica, tu me falou, né? Até tu foi exigente contigo mesmo, do que tu escreveu nesses 56 anos? Não. Não? Há uns 6 anos atrás, quando eu fiz 70 anos, eu estou com 76, e quando eu fiz 70 anos, eu fiz 50 anos de participação no A Razão. Então nós fizemos uma edição. Aí eu peguei uns 50 anos, o que eu podia ser de crônicas. Daí foi criado outro trabalho. Foi criado esse livro que se chama As Brincas ou As Delas. Ah, eu lembro que tu lançou em 2011 na Feira do Livro. E aí foi esse lançamento de livros que é isso aí. Aí de lá para cá, eu continuei semanalmente no jornal La Razão e tal. E aliás, só um parênteses, Máximo, e a tua crônica era muito bem lida. Aconteceu algumas pesquisas lá e tu era um dos cronistas mais lidos no jornal La Razão. E aí, eu peguei esses últimos 6 anos, 6 anos são 300 e tantas coisas, escolhi umas 60 e poucas coisas, chega a 70, 60 coisas. E aí, o que poderia ter de, como eu te falei, mais assim, com maior, que não fosse tão transitória, que fosse mais permanente. Tudo fazendo link com o pensamento, etc. É aquilo que tu sabes que às vezes tem uma frase que ela é papoula no sentido de transitória e foi dito, mas tem outras que eu sei, só para tu ter uma ideia, eu escrevi uma crônica há alguns anos que chama Eles Enchem o Saco, mas Eles Enchem a Vida. Então, sobre os filhos que estavam, que são assim, né? Eles enchem o saco porque quem é pai, quem é mãe sabe disso. Claro, tem momentos que... Mas eles enchem a vida. E aí estavam os amigos
estava o Adão Figueira, etc, tá num sábado e tal, e aí alguém falaram dos filhos e tal, e ele disse, eu vou em casa buscar uma crônica e vou ler para você. Ele foi em casa, não sei quem, trouxe a crônica e apresentou para o irmão do Adão Figueira, que é um compositor, que é um cantor maravilhoso, mora em São Paulo. E o que ele fez? Ele fez uma canção muito bonita, já foi várias vezes distinguida na nativa, e fez se você olhar no YouTube, eles enchem o saco, mas ele fez um clipe super bem frequentado, e onde aparece, inspirado na crônica de Santa Maria, Jornal da Razão, dia tal, assim. Muito bom. Então, para ver como a gente tem que se cuidar, porque não se faz as coisas nem impunemente. Não. Quer dizer, ou seja... Tu não esperava que ela tomasse esse corpo, né? Não, então para você ver, então a gente escolheu essas crônicas, procurou revisá-las. Eu acho que o livro ele ficou até... Ele está muito bem apresentado. Está bonito, né? Eu acho o pessoal aqui. E aí, para surpresa e de certa forma muita alegria minha, a APUSB, que até eu tive a oportunidade de ser um dia vice-presidente, estão terminando o mandato, a Tânia Moura agora, a professora Darcília, a turma toda, agora no dia 26 vai ter eleições, não, mas vão lançar esse livro dentro das comemorações dos 50 anos da APUSB. Então, no dia 24, segunda-feira, às 19 horas, nós vamos convidar os amigos e tal para comemorar o lançamento, esse pré-lançamento, porque na Feira do Livro nós vamos lançamento normal. Dia 5 de maio. Ótimo. A partir das 17 horas, a partir das 17 horas, né, a gente estará lá, menos para conviver com alguns amigos. Exatamente. E aí, então, esse lançamento será feito e já dentro comemorando os 50 anos da APUSB, que merece aquilo que eu falei antes. As entidades não podem passar despercebidamente. Exemplo, a Cassismo esse ano está fazendo 120 anos. Então eu dizia para o presidente, com quem eu tenho assim, muito respeito, amizade por ele, eu dizia assim, olha, cuidado para o risco que muitos de nós corremos. Comemorar o ano 120 e não os 120 anos. Eu já vi muitas entidades, estão comemorando os 10 anos, estão comemorando exatamente, o presidente, o cara da época só comemora aquele ano. Mas o que fez chegar até aqui, aqui, os 9 anos, os 20 anos, os 119 anos, os 49 anos, que é toda uma construção, é um rosto coletivo de pessoas que... Tudo. Anônimos, destacados, fizeram Por isso, por exemplo, do Arrazão, Bernazo, eu tenho lembrança porque, veja o seguinte, eu aluno aqui da Quarta Colônia, eu vim para cá para fazer o vestibular do curso de Direito. Eu tinha, na época, 19 anos, e aí aqui no Itaara, eu subi, tinha lá numa festa e estava fazendo um avião, estava fazendo piruetas. Era o Major Bessa e o Tenente Carrão. Que era um fato na época, né? E aí o avião caiu. E aí eu presenciei e aquilo me impressionou muito porque eu estava como guri em faxinado soturno quando o Padre Abílio Esponquiado e um piloto lá de Cachoeira também estavam fazendo a mesma coisa e caíram e morreram. Então, para mim, a soma daquela... Te deixou chocado. E eu escrevi uma crônica chamada No Avião Estava a Morte. Aos 19 anos? Aos 19 anos, a primeira crônica. E aí eu peguei a crônica, peitudo, né? Porque o cara para fazer certas coisas tem que Peguei a crônica e procurei o Jornal da Razão. Paulo Flores era o diretor. Aí levei para lá e eles olharam a crônica, tá? Na época a Razão era dos Diários Associados. Isso. Era Furtunchinho, o bispo de Nova York, o Austrégésio da Taíde, que é presidente era... Na época, né? Um tempão presidente da Academia Brasileira de Letras, e o cara aqui, o guri que chegou lá e apresentou. Gostaram, publicaram e começaram a me pedir participação. Virei repórter cultural, fui ao Rio, aí comecei a escrever, e foi pegando gosto até que, isso há 56 anos,
Até que, aí depois o Luizinho, eu escrevia da minha janela e depois achei que era muita pretensão, eu escrevi então da nossa janela. E aí, veja, o Luizinho de Grande, Gaspar Mioto, Pavani tinha um jornal. O Expresso, O né? Expresso. Eu lembro. E aí eles me insistiram para ir para o Expresso. Até que um dia eu cheguei e disse assim, tá, vou topar, porque vocês realmente fazem o jornalismo que me agrada e tal. Cheguei para o Gaspar e disse, olha, aqui está a crônica. Era uma quinta-feira. Vou arriscar, ver se eu consigo ter permanência. E ele disse, eu quero te dar uma notícia. Nós estamos indo no domingo para o jornal A Razão. E durante anos, décadas, a crônica saiu no domingo por causa desse fato. Muito décadas. Bom. Sim. E aí, meu amigo, é desafiador hoje quando eu vejo assim que a minha primeira crônica foi No Avião Estava a Morte. Está nesse livro. Está aí, tá. E a última, eu tive uma pessoa no jornal. Eu tive uma pessoa que viveu até os 70 anos lá em casa, que se chamava Ilba, uma pessoa de casa, nossa empregada. E aí depois ela viveu até os 80 anos. Ajudou a criar teus filhos, certamente. E aí ela entrou, teve um câncer e estava morrendo lá na Unimed e eu tinha escrito uma crônica para depois da morte dela. E aí não sei por que eu substituí outras e encaminhei, mudei e encaminhei ao Razão. Foi a última crônica minha publicada no jornal. Ilba, uma mulher especial, está aqui. Então, se você somar aquela No Avião Estava a Morte com a Ilba, a Seura Fernandes faz uma coisa que me pega desde o tempo que era guri, seminarista. Ela que fez a apresentação? Ela faz esse roteiro. No final, ela escreve um texto muito interessante, muito competente, diz assim, Máximo em A Razão dos seus 56 anos de crônicas. Começa, que era uma vez um menino nascido e criado no bairro Dores, filho de família italiana, ela, muito texto assim, e coloca a crônica No Avião Estava a Morte e Ilba, uma mulher especial. Que são os foi dois, a né? última. Então, o que eu te diria, Belinário, é o seguinte, para mim é o encerramento de um ciclo. Eu às vezes me pergunto como é que o leitor santamarense, nós estabelecemos essa relação, sabe, como é difícil vencer a mesmice, como é difícil você se comunicar de uma maneira simples, de coisas mais, que a vida é mais complexa, a vida é mais exigente, e como o leitor, ele se torna um coautor. Eu tenho aqui um texto, uma crônica que diz assim, falando do meu pai. Eu sempre me encontrava com alguém aí na garagem Rio Negro, aqui, na Niterói, e ele sempre muito formal para mim, um senhor de idade, dizia assim, boa tarde, doutor. E eu, boa tarde, como é o senhor? Tudo bem. Até que um dia, o senhor tem uns minutos para poder dizer alguma coisa? Não, pois não. Pois eu gostei muito de uma crônica que o senhor escreveu sobre o seu pai. Ah, que bom, obrigado. E ele começou a falar, no mínimo falou uns 10 minutos do pai dele. Tu vê o que remete, né? Alô, Itália. Eu realmente acho que ele me viu no olhar que eu estava interessado naquilo que ele dizia. E depois que ele terminou, ele disse, gostei muito da sua crônica. E eu gostei muito do senhor. Nunca mais ouvi. Eu creio até que faleceu. Mas eu acho... Mas para ver como o leitor, Bernasso, ele é um coautor. Ele preenche espaços, como dizer assim, ele se inspira. Eu creio que a gente escreve alguma coisa quando a pessoa, a partir dessa realidade, ele faz dela uma parte sua. Certamente. E não uma coisa como se estivesse falando de não sei quem. Sim, assim, muito distante. Então, né? Por isso que mesmo quando você fala de um filho, né, eu dedico aqui uma neta, você não fala daquela neta, mas fala de todos aqueles que têm neto, que sabem o que é. Tu vai tocar no coração daquele leitor. E eu acho que importante para quem escreve é isso. E isso foi um leitor que se manifestou. E todas aquelas outras histórias ocultas, vamos dizer assim, que não externaram para ti isso. Mas tem coisas assim, A Razão deixou de circular. Isso para mim é um fechamento de um ciclo. Nessa semana passou uma senhora por mim e disse, com licença, doutor. Ah, pois não. Ela olhou, sorriu para mim e disse assim,
desde que eu me conheço por gente. Começou com meu pai e meu avô, era assinante do Jornal da Razão. E desde que eu me conheço por gente, eu sou seu leitor. E eu lhe pergunto, e onde é que eu vou lhe encontrar agora? Eu disse, olha, meu amigo, essa é uma pergunta, eu estou desempregado, explicando, né? Claro. Mas é assim, por isso então um livro é um pouco O assim... leitor se sente um pouco órfão, né? Não, mas é uma coisa que você passa a ter uma relação de verificar, é o teu olhar, que tu não pode dizer, você a olhar para o leitor, a olhar para uma realidade nossa, sem falar só do transitório, colocando no transitório uma outra olhar, não é fácil, ele é exigente para você não cair sempre na mesmice, quer dizer, falar aquilo que é o óbvio. E como não é difícil, como é fácil falar do óbvio. Sim. Entende, Vilas? Então me parece que a escolha das palavras, o respeito ao leitor, a criar espaço para a diferença, né? Eu diria às vezes, muitas vezes me disse isso, o simples é complexo. Claro, é verdade. Quem pensa que falar simples ou escrever simples é complexo. Claro. É mais fácil dar uma misturada. Ou tem gente que começa a rebuscar demais só para uma dita elite. É uma grande besteira, porque a essência do leitor está ali. E crônica o que é? Crônica nada mais é do que o retrato do dia a dia, certo? Tu está escrevendo da tua ótica, mas a tua ótica é percebida como quantos vovô estão fazendo, certamente não um livro, mas estão plantando uma árvore, ou compram um pônei para a neta. É uma maneira deles homenagear o seu neto. Então eles vão se sentirem tocados pelo teu texto. Eu diria assim, é uma riqueza que a gente tem. Eu leio assim uma Marta Menezes, eu leio a Lourdes, o Capilejá, todas as pessoas. Se você se dá um tempo de não ficar tão no kkk, quer dizer, te dá o tempo, toma um chimarrão, mas lê como que eu dizia, às vezes eu sou convidado às vezes, para as escolas. Se entrega para a leitura, né? Para as escolas, e às vezes eu ensino um pouquinho para a gurizada de 7ª, 8ª série, e digo assim, se vocês convidaram o Luiz Fernando Veríssimo para vir aqui, você não imagina como é difícil. 4 e tantas horas de Porto Alegre, dinheiro que precisa, vocês preparam tudo para às vezes para ficar 1 hora. Vocês querem bater um papo com o Luiz Fernando Veríssimo? Pega um livro dele. Aí vocês aí ele fala, aí um pouco você diz, sabe uma coisa? Eu vou tomar uma água, cansei, ô Luiz Fernando, te segura um pouco aí que eu vou sair. Aí você volta e diz, bem, como é que você estava falando? E ele continua no mesmo lugar. E aí eu digo brincando, e aí você lê e gostou, e aí diz assim, você podia repetir com as mesmas palavras aquele trecho que você falou sobre tal coisa? E o cara pacientemente repete pelas mesmas palavras. Isso é o livro. Muito bom, É o livro. É a magia do gurizada, livro. Eu digo gurizada, fico assim de olho aceso porque tem que ter sabor. Eu mostrei um livro pro Ritzel, que é um jornalista e tal. O Ricardo, ele fez assim, ó, passava a mão assim, é que eu preciso sentir. O manuseado. Quer dizer, há um lado físico. Então eu diria assim, o livro vai desaparecer? Meu amigo, o que não desaparece é o talento. Se vai ser através de um e-mail, se vai ser através de uma crônica, de um romance, se vai ser um sistema online, só que se você se distrair, você também vira online. Exatamente. Você também vira um transitório demais. Mas o computador não irá produzir texto, vai ter que ter um máximo. O João, a Aristilda, a Lígia, vai ter que ter gente produzindo esses textos, né? Então, por isso que eu digo assim, é muito importante que Santa Maria desperte, sempre valorize essas professoras de português. Eu tenho um carinho especial, porque elas não precisam ensinar regras. É um gosto pela leitura. É necessário ensinar regras, como nós temos regras de trânsito, mas ninguém curte paisagem para atender regras de trânsito. Exatamente. Claro, você precisa ir com velocidade, você precisa ir do seu lado, você precisa respeitar quem vai na frente, quem vai atrás. Mas passa a ser automático. Mas isso? aquilo é uma
condição para você exatamente sair do lugar onde você vai e curtir a paisagem, o que você tem. Assim é a leitura. Você procurar saber as regras e o texto, a palavra adequada, é você saber que você usando bem esse instrumento, é como o cara. Ninguém se torna um grande músico por causa de um violino, mas um bom violino torna o sujeito, emociona a gente. É que nem no nosso caso escrever. Tu pode fazer um livro com letras de ouro, né? Agora se tu não tem qualidade, não adianta. Agora se tu tem qualidade, aliado a uma boa diagramação, a uma capa, como nesse teu caso, esmerada, qualidade, uma boa apresentação, se torna uma obra completa. Mas, Máximo, tu tocou num ponto muito interessante, que hoje no tempo, eu não sou contra as redes sociais e tal, agora o pessoal, o jovem principalmente, tem que se desconectar um pouco e saborear o prazer da leitura. Né? Eu diria assim, ó, a criança, desde cedo, ela gosta de coisa boa. Sim. O Joãozinho 30 que dizia, quem gosta de miséria é intelectual. Exatamente, o Paulo Guatelucci. Se você chega para uma criança, os livros infantis são extraordinários. Eu tenho inveja até dos livros infantis, porque como os livros infantis estão cada vez mais, sabe, assim, emocionantes até pela maneira. Eu vejo às vezes a Anis contando história lá pelo Lu, que tem uma netinha de 3 anos. Que coisa extraordinária. Quer dizer, se alguém deixa do sanduíche, deixa do cheeseburger, é ótimo? Claro que é ótimo. Deixa do refri e curte a leitura de uma maneira prazerosa, de uma maneira bem escrita, e aí aquilo lhe diz respeito, pode ter certeza que se tornará um leitor. Exatamente. Agora, não queira oferecer. Um dia um secretário de Educação de Santa Maria me disse o seguinte, mas a gente tem que favorecer os escritores daqui, né, Márcio? Porque eu acho que é importante, né? Eu disse, olha, eu tenho a seguinte concepção. Se você tiver um escritor pernambucano e um escritor santamarense, e os dois são bons, indique o santamarense. Agora, se o pernambucano é ótimo e o santamarense é muito medíocre, não faça essa bobagem. Indique o pernambucano para que ele possa descobrir o sabor do que é o texto mesmo, e depois aí incentive que o cara aqui da casa chegue lá. Exatamente. Não entendo, Belinazzo, que a gente deva... Não pode ser um bairrismo puro, sabe quanto eu estou né? falando sinceramente isso, não me coloco em nenhum nível, mas nós não podemos começar a ser tão generosos com a gente mesmo. Com a mediocridade, né? Não, critique, eu acho que faz parte. Porque tu está prestando um bom serviço até para o próprio, para ele se estimular a melhorar. E valorizar os escritores locais, com certeza os músicos locais, os pintores, os escritores. A cidade tem que ter essa autoestima, aquilo que eu falei do livro Santa Maria da Cultura. Muito. Agora, não sejamos assim, que qualquer coisa não serve. Não. E nós temos, né? Em Santa Maria tem uma pleiade de artistas fora de série, em todas as áreas, né? O que existe, olha, você vai a um bar e tu fica encantado com a menina que está cantando, com o rapaz que está cantando, mas com o que tem de gente. E com esse fecho maravilhoso, infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu, em nome da TV Santa Maria e dos telespectadores, agradeço a tua presença. Muito obrigado por ter nos abrilhantado esta tarde de gravação. Tenho certeza que muita gente não sabia de algumas coisas que tu colocou, mas foram coisas de muito fundamento. Então eu desejo sucesso no teu lançamento, eu estarei lá presente. E eu queria só tu repete para o nosso telespectador o horário, o dia na Feira do Livro e lá na PUSB. Fizemos alguns convites, na PUSB será dia 24, segunda-feira, 19 horas, e que é os convidados da PUSB que fizeram para que a gente faça uma celebração, comemorando também os 50 anos da PUSB. E no dia 5, que é uma sexta-feira, inclusive o Arminio Televisão vai estar presente lançando um livro, da Feira do Livro, às 17 horas, nós vamos estar na Feira do Livro, esperamos que alguns amigos que queiram lá nos abraçar e nós os abraçar também, estejam lá. A Feira do Livro começa dia 29, então no dia 5 nós vamos lançar esse livro para a comunidade. Muito bem, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado.